Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré e depois de editado esse vídeo também pelo canal do Facebook, do canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos. E hoje amanheceu chovendo, hein? Que chuva! E hoje o dia inteiro sim. Mas está chovendo lá fora, mas aqui não, né? Hoje ainda, daqui mais um pouco, como é sexta-feira, 19h30, deveremos ter uma palestra presencial com os companheiros Vita e Pedro, sobre o tema O Maior Mandamento. E por aqui, virtualmente, por este meio eletrônico, nós vamos proferir uma palestra com outro tema, até para não ficar repetido. E é o tema que está contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E os itens são os 6 e os 7 desse capítulo 19, que tem como tema a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então, esse é o tema que vamos discorrer aqui, para a nossa reflexão, daqui mais um pouquinho. E não vamos nos esquecer que amanhã é dia 10. Né? Nós já sabemos que amanhã, dia 10, será feita a arrecadação na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré das doações que cada um que puder doar e levar lá, será feita esse recolhimento dessa doação, né, por companheiros, confrades da Casa Espírita. De princípio, estarão lá presentes a Fabiana e o Sérgio. Caso eles não possam, outras pessoas estarão. De qualquer maneira, bastará a cada um que puder entregar lá a sua doação. Depois ela será convertida em cesta básica para doar para as famílias previamente cadastradas. Mas não há impedimento que também sejam feitas doações de roupas, calçados, agasalhos, né, até cobertores novos ou usados, porque há famílias que têm carência completa e absoluta de tudo. Né? Nós sabemos, cada um de nós sabe. Então, tudo que puder ser doado vai ser muito útil e vai ajudar bastante. Agora vamos fazer uma oração para iniciarmos a palestra sem maiores delongas. Fechemos os olhos e oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Que Deus possa fazer morada em nossos corações. E também, a gente já lembra desde agora, que no domingo nós também teremos, já estamos com a Casa Espírita aberta para a palestra espírita de domingo presencial, às 9h, sem prejuízo da palestra espírita virtual, que eu proferirei também às 18h. Então, esse é o tema que vamos agora discorrer, não é? A fé religiosa. Então nós temos a fé religiosa, que denominamos de fé cega, mas também nós dizemos que nós temos a fé raciocinada. Então, dentro da fé religiosa, nós temos a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela cujo seguidor não pensa, não raciocina, apenas crê. Não é? Apenas crê nos dogmas e naquilo que os líderes daquela religião dizem para ele. E, quanto a isso, já houve no passado, e mesmo para não dizer atualmente, muitas tragédias dentro do próprio cristianismo, como não é? No seio da Igreja Católica, nós tivemos aí períodos tenebrosos, quando, por exemplo,
ocorreu aquele período da Inquisição, não é? Quantas perseguições não ocorreram nesse tempo? A pessoa era considerada herege, a pessoa era chamada de bruxa, a criatura, a pessoa, só porque entendia de plantas, não é? Por entender um pouquinho de ervas e de plantas, já era considerada bruxa, ia para a fogueira, porque era coisa do diabo, não é? Se a pessoa, por exemplo, fosse médium psicofônica, fogueira, porque era o diabo que estava no corpo, não é? Médium, qualquer tipo de mediunidade era fogueira. Então vocês vejam como é a fé cega e o que a fé cega não produz e não faz, não é? Houve a invasão dos cristãos na época das cruzadas em templos muçulmanos. Houve uma ocasião, chegaram em uma cidade muçulmana e lá chegando não tinha ninguém, a cidade vazia. E aí então, eles andando pelas ruas, viram que dentro do templo, era um templo enorme, gigantesco. E ao lá adentrarem esses cruzados cristãos, encontraram o povo todo dentro do templo, né? Com aqueles roupões típicos dos muçulmanos, branco, não é? E todos eles ajoelhados de rosto no chão, orando a Alá. E o que é que os cruzados não fizeram? Passaram todos no fio da espada, não é? Acreditando que com isso estavam fazendo a vontade de Deus. Para nós vermos, né? O que a fé cega não faz, não é? E mesmo ainda hoje, dentro do próprio seio muçulmano, nós vemos vários seguidores, não é? Se explodindo e explodindo outras pessoas em lanchonetes, em cafés, em hotéis, em praças públicas, porque é dito para eles que essas criaturas são infiéis. E os infiéis só merecem uma coisa, a morte. E que isso apraz, agrada, faz a vontade de Deus. Então nós vemos o que a fé cega não faz. Aqui mesmo no Brasil, os jesuítas, quando vieram para cá, impuseram a sua religião aos índios, aos negros, a todos. E não era opcional, não, porque era só a Igreja Católica que tinha ligação com Deus. E isso era uma imposição. Então quem não era seguidor era infiel e, portanto, também merecia os piores sofrimentos. E como nós, todos seres humanos, ainda somos falíveis, evidentemente que as atrocidades aconteceram na época da Inquisição, nem se fale. Muito provavelmente nós estamos encarnando aqui, não estamos encarnando em missão. Provavelmente a gente esteve lá presente fazendo trapalhadas. Eu, por exemplo, já sei que sim. E quem sabe também muitos de nós, não é? Encontrávamos naquele tempo, não é? Dentro do processo da Inquisição. Essa é a fé cega. Entretanto, a par disso, nós temos a fé raciocinada, que é a fé pela qual nós não seguimos às cegas o que nos dizem, mas nós refletimos. E nesse sentido, o Espiritismo para nós é uma chave, porque o Espiritismo nos faz pensar, refletir, raciocinar. Não basta que nos digam que uma coisa é assim, nós queremos saber por quê. E além da explicação ser dada, nós exigimos, fazemos conta, ela precisa fazer sentido, ela precisa ter lógica. Eu vou falar por mim. Eu sempre, desde a minha infância, nós éramos em casa todos evangélicos, né? Na minha mocidade, eu já não me satisfazia
o que era dito nos cultos, nas missas. E eu precisava ter uma explicação racional, lógica, e eu não conseguia ter no seio da igreja evangélica. Foi dentro do Espiritismo que, quando eu tive os primeiros contatos, para mim abriu uma avenida. A luz acendeu na minha mente, eu falei, opa, é aqui o meu lugar, na hora. Porque eu vi que as explicações faziam sentido, eram lógicas, eram coerentes. Não é? Nós passamos a entender que nós não somos vítimas de nada, mas que, ao contrário, cada um de nós é absolutamente responsável pelas ações praticadas e as não praticadas também. E é por isso que nós compreendemos que o Cristo disse, cada um dará conta da sua administração. Não é? Porque, não sendo assim, fica tudo muito simples. A gente fala que é vítima, o outro que é o verdugo, e a gente fica naquela situação de reclamar. Não é? Então, tem o obsessor e a gente é vítima dele. Ele é o malvado, nós somos os coitadinhos. Mas com a doutrina espírita, nós sabemos perfeitamente que não é bem assim. Porque se há o verdugo, se há o obsessor no nosso encalço, é porque de vítima nós não temos nada. Se ele quer nos prejudicar, é porque nós fizemos alguma coisa errada antes. Nós o prejudicamos antes. Olha o exemplo do próprio Divaldo Franco, que desde que ele encarnou tinha um obsessor no pé dele. E desde criancinha ele viu o obsessor, que tinha clara evidência. E isso foi até o fim mais ou menos, né? A história eu não vou contar, porque vocês já devem ter visto também o filme. Contudo, o obsessor depois falou para ele, olha, você me fez eu me suicidar e agora eu não te perdoo, eu vou te perseguir. E o Divaldo entendeu que ele não era vítima e que o obsessor não era uma criatura do mal, ele só estava equivocado perseguindo. Mas ele perseguia porque antes o Divaldo fez uma coisa para ele também errada. E assim é com tudo. Então a doutrina espírita nos traz aquela fé raciocinada e que fortalece em nós, tornando inabalável essa fé. Porque a gente passa a ter certeza daquilo que a gente nem supunha antes na fé cega. Porque não vai bastar, por exemplo, não é? Um dirigente espírita, um médium, nos dizer o que quer que seja, que nós vamos acreditar. Ou um espírito vem falando, não é? Que é Jesus, que é um espírito superior, que nós vamos acreditar. Pera lá, como assim? Como é que Jesus está falando comigo aqui? Vamos com calma, que é isso? Opa! Pois se Paulo de Tarso, para ditar o livro Paulo e Estevão, não havia condições vibratórias para ser feito o ditado diretamente ao Chico, precisou o Paulo de Tarso utilizar-se do Emmanuel no mundo espiritual como médium do Paulo de Tarso, que aliás Paulo de Tarso é o mentor do Emmanuel. E aí o Emmanuel repassando para o Chico. Então tinha que ter uma redução de vibração para chegar no Chico. Olha, estão falando de Paulo de Tarso, não estão falando de Jesus. Não estão falando de Jesus. Agora, como é que a gente pode então entender que Deus falou direto com o maior profeta de Jeová, que é Deus dos judeus? Que Deus falou direto com Moisés. Direto. Deus falou direto com Moisés, Deus falou direto com Elias. Eu pergunto para vocês, tem lógica? Não tem. A gente compreendendo e sabendo e entendendo todos os princípios que a doutrina espírita nos esclarece, nós vamos concluir que isso não tem como. Imagine, gente, Deus, na sua vibração, Deus onipotente, nós estamos falando de Deus onipotente,
Como é que uma criatura encarnada vai conseguir o contato vibracionalmente direto com Deus? Não tem lógica. Simplesmente não tem lógica. É a mesma coisa a gente pensar assim. Eu tenho uma usina, lá de bilhões de megabytes, aquela usina monstro. E nós aqui encarnados, nós somos uma lâmpadazinha incandescente pendurada no teto. Nós somos esse aí, que é a encarnação. Gente, lá da usina até chegar aqui tem trilhões de reduções. Trilhões de reduções. Já pensou se eu ligasse um fio lá da usina, direto aqui na lâmpadazinha incandescente que somos nós? Gente, vira pó, na hora. Explode tudo, explode a lâmpada, explode a casa, explode a cidade inteira, vai tudo para os ares. Não tem como. Precisa ter as reduções, não tem como, gente. Então, a fé raciocinada nos faz discernir das coisas. E não vamos acreditar em alguém que vem com fantasia. Você está numa reunião de desobsessão, ou mesmo num colegiado de médium, e um espírito vem lá e fala o que quer. Né? Você está na reunião de desobsessão. Aí, no final, o mentor vai se manifestar. Daí chega um mentor e fala que é um dos ministros assessores diretos do Cristo. Não tem. Não tem. Não dá para acreditar nessas coisas, porque o próprio Kardec falou que não tem que acreditar em espírito sem antes testar. Nós temos que ver qual que é do sujeito. Porque o que é um espírito? O espírito somos nós. Nós somos espíritos. A gente desencarna agora. Não tem mais corpo físico. Nós somos espírito desencarnado. No momento somos espírito encarnado. Aí eu chego lá e vou falar que sou fulano, beltrano, e a pessoa que está do outro lado vai acreditar assim, piamente, cegamente? Não tem, não pode. O espiritismo nos abre o olhar, a gente perceber as coisas, discernir. Então a fé raciocinada, ela nos traz uma fé e nos fortalece nessa fé. Porque a gente passa a dentro de uma razão refletir. E mais, nós passamos a compreender as leis divinas. E com tudo isso a gente passa a errar menos. Não é que não vamos errar, nós vamos errar menos. Porque vocês vejam bem uma coisa. A gente, com a doutrina espírita, sabe que nós somos espíritos. Nós sabemos que a morte não existe, ela é uma ilusão, não é uma realidade. Nós sabemos que, sendo espíritos, há outras dimensões, outras faixas dimensionais. E que, desencarnando, deixando o corpo físico, simplesmente a gente vai para a dimensão espiritual, mas nós não morremos. Consequência, nós não vamos suicidar. Dentro do que é o lógico, não vamos suicidar. Porque quantas pessoas que não se suicidam porque acham que com a morte acaba tudo. Não acreditam que existe vida espiritual. Não acreditam que existe Deus. Mas pensa em uma coisa. A pessoa acreditar que existe Deus ou não, muda o fato que existe? Não, ela só não acredita, mas não muda o fato. A pessoa acreditar ou não, é? A pessoa não acreditar, por exemplo, que a vida espiritual não existe, ela não muda, porque ela vai se suicidar e vai se surpreender com a vida espiritual, porque ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Porque quantas pessoas não só se suicidam, como praticam homicídio para se vingar do outro. Por exemplo, a mulher cujo marido arruma outro e não quer mais saber dela. Isso é muito comum, acontece num planeta inteiro o tempo todo. Ou com o marido invertido, é a mesma coisa. E aí, para se vingar do marido, para que ele fique com sentimento de culpa, ela mata o filho comum e se mata em seguida. E deixa uma carta, escrevendo lá, olha, a culpa é sua. Você é culpado. Porque ela acha que se matando, bota a culpa nele, ele vai sofrer, e com ela não vai acontecer nada. Porque a morte acaba com tudo. Agora, para quem é espírita, não tem condições de fazer isso, porque já sabe que tem consequência. Há alguma responsabilidade do outro? Mas a nossa também há, principalmente pelo homicídio do filho. Então vocês vejam que a fé raciocinada
que o Espiritismo nos traz, nos livra de muitos equívocos, do cometimento de mais mazelas, que vão nos trazer o sofrimento, padecimento inevitavelmente. Não é? E vai nos fazer passar a assumir o controle e a responsabilidade da nossa vida e dos nossos atos. Vai nos fazer compreender que nós precisamos sublimar os instintos pelos sentimentos superiores, porque nós somos espíritos em ascensão. O objetivo da encarnação é, através da experiência, conquistar os verdadeiros patrimônios e valores, as verdadeiras riquezas, que não são as materiais, a gente sai da ilusão, mas que são as espirituais, são as virtudes morais e intelectuais. E aí a gente, com isso tudo, conquista a possibilidade de sair dos círculos intermináveis, quase das reencarnações sucessivas compulsórias. Não é que não vai reencarnar, mas não vai ser compulsório. Não vai ser compulsório. Porque a mãe da André Luiz, embora tivesse em ambiente superior ao dele no nosso lar, ela reencarnou. Mas reencarnou para ajudar. Para ajudar. E não para penar. Porque o nosso caso é de reencarnar para penar. Ou para espiar, ou para passar por provas. Porque a gente ainda não tem segurança das coisas. Então vai passar por provas. O espírito que já está num nível acima, ele não precisa mais espiar. Porque ele já não comete aqueles erros. Não comete. E ele reencarna se quiser. Porque ele já tem direito de ficar no mundo espiritual. Mas evidentemente que o espírito sempre está em ascensão por causa da lei do progresso. Então se não encarna aqui, encarna em outros mundos. Mas aí o regime já é outro. Porque aí não é mais mundo expiatório e provacional. É mundo regenerado, ou é mundo feliz, dependendo da categoria do espírito. Não é? Agora, a par disso, da fé religiosa, nós temos a fé divina, que não é objeto do tema do estudo nosso de agora, mas que eu preciso falar um pouco, ainda que pouco, para fazer o contraponto, para a gente entender também isso. Então, a fé religiosa é a fé humana. Somos nós. Ou que você está na fé cega ou na fé raciocinada, é a fé humana. E a fé divina é para os espíritos que estão em processo de alinhamento com o Pai. Diferente. O Cristo, por exemplo, era e é detentor da fé divina. Dentro da fé divina, nós vemos que o Cristo, mesmo sabendo que iria ser crucificado, que iria para o Gólgota, ele podia ter fugido, gente. Com todo o poder, ele podia ter ido embora. Ele sabia que estava vindo. Sabia que o Judas ia trair, como traiu. E ele não fugiu. Quem é que não ia fugir dentre nós, sabendo que ia acontecer? Que não é fácil não, gente. E não fugiu. A fé tem que ser divina para isso. Tem que ser divina. E em nenhum momento sentir qualquer milímetro de negatividade. E mesmo na cruz ainda pedir ao Pai que nos perdoasse. Fé divina. Porque está em linha com o Pai, com Deus. É a fé divina. Essa é mais do que a fé raciocinada, porque está fora da fé religiosa. É a fé divina. Que tudo pode. Porque para multiplicar pães, para multiplicar peixes, para transformar água em vinho, para curar a distância só com o pensamento, ou mesmo curar pessoalmente cego, leproso, aleijado, a fé divina. Que tudo pode. Porque é Deus agindo através daquele que é detentor da fé divina. Porque o pensamento do Cristo refletia o pensamento de Deus. O Cristo dizia que o seu alimento era fazer a vontade de Deus.
Ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E o Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, que disse, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Fé divina. Porque enquanto Paulo de Tarso estava ainda sob os auspícios da religião judaica, ele estava dentro da fé cega, dentro da fé religiosa. Mas ele fazia tudo o que fez, inclusive mandando lapidar o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, porque ele tinha absoluta convicção em seu coração que estava fazendo a vontade de Deus. Sem saber que não estava, mas ele achava que estava. E Paulo de Tarso não era pouquinho, ele era grande. Tanto que o nome dele era Saulo de Tarso. O grande de Tarso. Ele tinha cidadania romana. Ele era aluno direto de Gamaliel, que era mestre de Paulo de Tarso, cujo avô de Gamaliel era Eliu. Eliu, que era e é um dos ministros diretos do Cristo. Gente, isso não é pouca coisa. Que depois encarnou lá em Portugal como Henrique de Sagres, para depois formar as cartas marítimas, para poder ser descoberto o Brasil por Portugal. Porque o Cristo já tinha escolhido o Brasil como a pátria do Evangelho. Olha como que é. Então, Paulo de Tarso não era pouca coisa não, gente. Estava em missão, só que ele estava cego. Mas no primeiro encontro que ele teve com o Cristo, a mente dele abriu na hora. Ele largou tudo na hora. Ele passou a viver uma nova vida. Não como Saulo de Tarso, mas daí para frente como Paulo de Tarso, ou pequeno de Tarso. Pequeno por fora, mas grande por dentro. Passou a entrar em unicidade com Deus, com Cristo. Vocês vejam que quando Paulo já estava em Roma, pregando, abrindo as igrejas em Roma, ele foi preso. E Pedro foi preso com ele. Aí arrumaram um jeito, Pedro fugiu. Ele falou, eu não vou ficar aqui. Você vai, eu vou ficar. Ficou. Foi condenado. Recorreu, porque tinha cidadania romana. Recorreu para o próprio César, que ele estava em Roma. Mas o César manteve a sentença de morte. Como ele era cidadão romano, ele tinha direito de morrer decapitado pela espada, como os romanos o eram. E aí então ele estava já na hora da decapitação, ele coloca o pescoço assim para baixo, vem com a espada e corta na hora, não sente nada, porque na crucificação, que eram os outros, né? Porque Pedro foi na crucificação. Depois, Paulo de Tarso foi antes. E na hora que ia ser decapitado, o soldado lá tremeu nas bases. Falei, meu Deus, porque o Paulo de Tarso era muito conhecido, todo mundo conhecia. E aí Paulo de Tarso falou assim, cumpra o seu dever. Porque na hora que você me decapitar, eu vou estar de pé ao seu lado, fica tranquilo. E estava. E ao ser decapitado, na hora foi para o mundo espiritual, encontrou-se com quem? Abigail e Estevão, os dois irmãos. Ela noiva e ele cunhado. Então, nós vemos que a fé de Paulo de Tarso era uma fé em linha com o Cristo. Ele mesmo disse, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E Lucas, um dos 4 evangelistas, a mesma coisa. É tanto que Lucas, médico, ele não tinha medo das coisas, ele tinha certeza absoluta, convicção, e com ele não acontecia nada. Nada. Porque o Lucas tinha mérito moral, mérito espiritual. O Lucas ajudava todo mundo. Onde Lucas estava, tudo estava certo. O Lucas saía do lugar, a polícia vinha, prendia todo mundo, ia todo mundo para a cadeia. O Lucas voltava e ele via que tinha acontecido, mas com ele não acontecia nada. Mas nós, na nossa condição, não estamos dentro desse quadro da fé divina. Vocês vejam, para não precisar ir longe, situação aqui. O próprio Chico Xavier, na época, no início,
ele correu o risco de ser preso. Porque abriu inquérito, né? Por causa daquelas psicografias, não é? De Humberto de Campos e outros poetas. A família dessas pessoas entraram com processo, né? Dizendo que ele era um farsante, estelionatário. E aí o Chico ficou com medo, porque, claro, imagina, isso vai ser processado, preso, tudo, processo criminal. O Manuel apareceu e falei, Chico, calma, você é a mudinha frágil, não vai passar por isso, porque você não tem suporte para isso. E nós também não temos. E nós estamos falando do Chico, hein? Não estamos nem falando de nós. E Chico tinha e tem um amor sublime. Mas quando a gente fala em fé divina, é outra coisa. Porque nós estamos dentro da fé humana. Que nós somos espíritos ainda dentro do processo evolutivo na condição astral. Astral. E não acima do astral ainda, porque a gente ainda tem mazelas, tem falhas, tem erros. Mas, graças a Deus que o Espiritismo, a doutrina espírita, entrou em nossa vida. Porque com o Espiritismo, com a doutrina espírita, as possibilidades de nós errarmos diminuem. Não é que não vamos errar, mas nós vamos errar menos. Por que nós vamos errar ainda? Porque nós temos ainda falhas de caráter, imperfeições morais. A gente ainda tem um pouco de ciúme, mas não é aquele ciúme devastador, mas temos ainda. A gente ainda tem um pouco de inveja, mas não é aquela inveja destruidora. Então a gente vai trabalhando com a reforma íntima aos poucos, porque a gente não é espírito ainda superior, espírito puro, nós não somos. Mas nós temos consciência. Agora, o fato de você ter consciência que já é espírito e começa a perceber as suas falhas e começa a trabalhar para diminuir, gente, é uma grande coisa, é fabuloso isso. É maravilhoso tudo isso. E a doutrina espírita que nos traz essa fé raciocinada, tirando a gente da fé cega, não é? A gente ganha conquista passos. Olha, quando o meu pai estava encarnado, nós fomos na igreja, né, evangélica, tudo, né? Eu fui com ele. E o pastor mandou jogar óculos, cigarro. Eu falei, pai, o óculos não joga. Cigarro joga cigarro, porque daí não vai mais fumar. De fato, não fumou mais. Mas jogou, eu falei, não joga, e depois teve que comprar outro. Então, não é? Então, se você raciocinar bem, agora, porque você pensa bem uma coisa, Deus pode curar as nossas deficiências visuais, o Cristo não fez isso de pessoas cegas? Sim, mas ali na igreja são criaturas humanas. Não estamos falando do Cristo ali, o Cristo não está ali dentro. Ah, o Cristo... Gente, vamos cair na real, né? Então, as coisas têm, as lojas têm um sentido. E outra coisa, se você tá passando por uma aflição, uma doença, uma expiação, é porque precisa passar. É isso que vai te ajudar na transformação, porque não é a cura do corpo que vai resolver o nosso problema. Porque o corpo é perecível, ele vai ficar aqui de todo jeito. O importante é a gente curar as chagas da alma, do espírito. É essa mazela, essa doença que a gente tem que tratar. E é através da experiência humana, mesmo na dor. Aliás, sobretudo e principalmente na dor. E a fé raciocinada na doutrina espírita nos fortalece para passar pelas aflições. E nos prepara melhor para as provas. Porque nós temos provas, além das expiações. E se você vai mal preparado para uma prova, o que vai acontecer? Você vai tirar nota baixa ou não vai passar. Ou vai ser reprovado. Mas com a doutrina espírita você se fortalece, você se prepara melhor. Chega na hora da prova, você passa na prova. Porque a gente tem provas para passar aqui no planeta. Tem muitas expiações e provas. Que nós somos testados a todo tempo. Dentro do lar, então, é onde mais somos testados. E nós sabemos que tudo tem consequência. Porque a pessoa que é espírita não tem condições de praticar uma infidelidade conjugal, por exemplo. Sabe das consequências. Tem a lei de causa e efeito. E isso é prova pra gente, aparece toda hora. Para você ter paciência, tolerância, compreensão, largar a mão de ciúme, inveja, tudo a gente tem que... E a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Tudo para nós é prova. A honestidade, porque vai surgir, se você tiver fraqueza ainda nisso, vai surgir para você.
Se você for uma pessoa ainda que não tem muita flexibilidade para as coisas e for intransigente, vão surgir também situações dentro dessa situação. Uma condição de prova, provacional. E dentro da doutrina espírita, quando surge, a gente fala, opa, isso aqui é uma prova para mim, pera lá, vamos com calma aí. Apareceu uma mala de dinheiro, uma carteira no chão caída, uma carteira caída no chão, você abre a carteira lotada de dinheiro, nota de 200, nota de 100, 50. Você tem duas coisas que você pode fazer. Primeira, tem algum telefone? Você está vendo que é da pessoa? Fotografia? Telefone? Telefona para a pessoa. Não dá para saber quem é a pessoa. Não tem como saber. Delegacia. Ah, mas o policial ela vai pegar. É problema dele. A sua parte é levar lá. Leva lá. Leva para a autoridade. Se a autoridade vai desviar, não é problema seu. Você fez a sua parte. A outra coisa que você pode fazer é enfiar o dinheiro no bolso e pegar a carteira e jogar fora. Como muita gente faz. É teste. E aí, como é que a gente vai se sair nesse teste? Com a doutrina espírita, a gente já sabe qual que é a nossa ação, a nossa decisão. Qual que é o nosso agir correto. A doutrina espírita é abençoada para a nossa vida. Porque nos fortalece para que a gente possa tomar as decisões corretas. Porque sendo imperfeitos, cada um de nós, as nossas decisões normalmente são imperfeitas também. Mas com a doutrina espírita a gente tem um guia, tem um caminho, tem um norte. Para a gente decidir mais corretamente, o mais corretamente possível. Errar menos, não vou dizer que não vamos errar. Porque só não é espírito puro. Como não somos espírito puro, vamos errar. Vamos cair, mas a gente levanta. E a gente ficar caído, choramingando, a gente levanta. E vai sempre ter alguém para dar a mão para a gente, para ajudar a gente a levantar também. Não é? Então, é essa para nós, a doutrina espírita, é essa que nos dá força. Né? Dentro da fé cega, você vai seguindo. É cego e é cego. Você vai cair no buraco, no poço, no abismo, e você não sabe de nada, não entende de nada. Faz bobagem. E aí é problema. Então é por isso que a gente tem que agradecer todos os dias a doutrina espírita em nossa vida. Bom, o tempo já deu. Daqui a pouco quem vai para o centro espírita também já tem que ir, porque daqui a pouco o Pedro e a Vitor vão estar lá, não é? E eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês pela paciência de estar comigo aqui, né? Refletindo sobre esse assunto. E no domingo vamos estar de volta. Amanhã vamos prestigiar a Vânia e João, nesse mesmo horário. E agora vamos orar? Vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos orar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Muita paz. Graças a Deus. Beijo no coração, gente. Até domingo. E esse friozinho, hein? Hoje à noite vai ser cobertor, maravilha. Fiquem com Deus, bom fim de semana e até domingo.